Olá, tudo certinho com vocês por aí? No vídeo de hoje, trago para vocês uma análise de casos recentes que envolvem conflitos entre o sindicato dos bares, restaurantes e similares e que vem gerando muitas discussões trabalhistas. Trata-se de uma ação de cumprimento cumulada com reclamação trabalhista por substituição processual que o sindicato dos hotéis, bares e restaurantes de São Paulo estão protocolando em face de várias empresas do ramo, afirmando que as mesmas vêm descumprindo normas estabelecidas em convenção coletiva e em termo aditivo. E aí, se interessou pelo caso? E já recebeu uma notificação dessas? Então não sai daí que nós vamos explicar direitinho como sair dessa situação. Recebi no escritório essa semana um cliente com esse problema. Ele é proprietário de um pequeno bar e foi um dos contemplados com essa ação de cumprimento. Como já mencionado, a referida ação informa o juízo que as empresas vêm descumprir a convenção coletiva, bem como o termo aditivo que alterou pisos salariais e impôs obrigações complementares, como seguro de vida e auxílio funeral para os empregadores da categoria. Acontece que todas essas alegações proferidas pelo sindicato não são acompanhadas de documentos, pois esperam que os réus venham juntar todos os documentos que pretendem analisar, para se certificarem depois se estão certos ou não. Eu entendo que essa postura é incorreta, pois em primeiro momento fere os requisitos para a aplicação do ônus da prova, tendo em vista que quem alega tem que provar, e não é o que verificamos quando da propositura da presente ação. Além disso, ao estudar o caso, vemos que a Justiça do Trabalho de São Paulo tem rejeitado essas ações judiciais, considerando que os juízes, ao negarem os pedidos de condenação de pagamento de diferenças salariais, têm apontado irregularidades no processo das negociações. A discussão envolve termo aditivo à convenção coletiva elaborada em 2018 pelo Sindicato dos Empregados do Comércio de Hotéis, Bares e Restaurantes de São Paulo, e os pedidos são repetidos e idênticos. O sindicato entra com a ação sem saber sobre a situação específica da empresa, se ela cumpre ou não os prazos, se aderiu ou não ao termo de enquadramento e ainda argumenta ser matéria de direito, por isso não teriam provas a produzir. Na primeira e segunda instâncias da Justiça do Trabalho, os magistrados têm dispensado o cumprimento do termo aditivo por falha na negociação coletiva. Isso porque não há prova de que o sindicato realizou assembleia prévia com os trabalhadores para aprovar as mudanças. Não há registro do instrumento coletivo no órgão competente e também não há provas de que as empresas foram convocadas para regularizar eventuais irregularidades de forma extrajudicial. Em julgamentos recentes envolvendo restaurantes de pequeno porte, os desembargadores consideraram abusiva a conduta do sindicato de instituir um termo aditivo sem consentimento prévio dos trabalhadores. Observamos ainda que a falta do acordo sobre a modificação da convenção coletiva violaria o artigo 615 da CLT. Pelo dispositivo, o processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial da convenção ou acordo fica subordinado, em qualquer caso, à aprovação de Assembleia Geral dos Sindicatos Convenentes ou partes acordantes, com observância do disposto no artigo 612, também da CLT. Além disso, há ainda pedido de indenização por danos morais coletivos frente ao descumprimento de direitos do trabalhador que a convenção coletiva e que o termo aditivo determinam. Porém, mais uma vez verificamos que as alegações não possuem comprovação, além do fato de que os mesmos pedem para que os valores se revertam para o próprio sindicato na construção de hotel-escola, o que nos parece um desvirtuamento da intenção que teria essa indenização. Nesse caso, observamos que só o sindicato ganha com essa ação, pois se o pedido for julgado procedente, ele tem ainda direitos aos honorários sobre o valor da condenação, e ambos os valores, tanto da ação quanto dos honorários, vão ser revertidos para ele. Eu não consigo observar onde está a defesa do direito da categoria. Assim, diante dessa situação, o empregador deve ter uma postura preventiva, considerando que deve acompanhar os ditames das convenções coletivas e seus termos aditivos, desde que os mesmos respeitem a legislação e venham ser registrados no órgão competente para que tenham publicidade e somente assim possam ser cumpridos. Os advogados devem se atentar para os documentos necessários que devem ser juntados. Dentre os principais são os comprovantes de pagamento dos empregados, comprovando o pagamento correto dos pisos, e a ficha de empregados, para comprovar o efetivo registro dos empregados. E cuidar para que o empregador esteja seguindo os regramentos legais,
pois assim dificilmente haverá uma condenação. Essa é a importância da prevenção. Contudo, ao final de tudo isso, me parece arbitrária a ação interposta pelo sindicato, pois não pode o sindicato simplesmente alegar inúmeras irregularidades sem averiguar ou comprovar nada, impondo à parte contrária que junte os documentos. Porém, o respeito à convenção coletiva deve sempre existir, desde que ela respeite o regramento legal. Nesse caso ainda, percebemos que a ausência de um contador prestativo e diligente impede a defesa, e a situação pode ficar bem complicada para o empregador. Portanto, fiquem atentos, e será fácil se livrar dessa tentativa desesperada do sindicato em buscar dinheiro, porque, ao que tudo indica, eles vêm tentar recompor capital de forma injusta, ilegal e imoral, promovendo a sangria dos bares, restaurantes e similares. Esse é o meu alerta aos advogados e aos empregadores. E por hoje é isso. Espero que tenham gostado do assunto e que tenha ajudado, caso você tenha recebido uma intimação dessas. Não esquece de deixar o seu like aqui, os seus comentários. E se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade, pois continuaremos com mais dicas e alertas nesse sentido. E vem fazer parte da nossa comunidade. Um beijo e até o próximo vídeo.